Olá, tudo bem com vocês? Vamos estudar a nomenclatura dos compostos orgânicos. O nome dos compostos orgânicos de cadeia normal se forma da seguinte maneira: tem um prefixo, mais o intermediário, mais o sufixo. Prefixo indica o número de carbono que a molécula tem. Intermediário indica o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono. Sufixo indica a função orgânica que pertence ao composto. Então, aqui a gente tem esse quadro que mostra isso. Prefixo é o número de carbono. Então, toda molécula que tem um carbono começa com met. 2 carbonos, et. Por exemplo, metano, metanol, é porque só tem um carbono. Etano, etanol, etileno, só tem 2 carbonos. Propano, então 3 carbonos. But é 4. Pente, 5 carbonos. Hex, 6. Hept, 7. Oct, 8. Non, 9. Dec, 10. Unidec, 11. Dodec, 12 e assim vai. Mas a gente estuda normalmente só até o 10. Agora, esse é o prefixo, é o início do nome, mas tem o tipo de ligação entre cada carbono. Uma cadeia com 2 carbonos, ela pode ter ligação simples, dupla, ela pode ter ligação tripla. Isso vai mudar o intermediário, que é a parte do meio do nome dele. Então, por exemplo, pode ser etano, quando a ligação for simples, eteno, quando a ligação for dupla, etino, quando a ligação for tripla. Então, esse prefixo não está nessa ordem aqui, não. Porque é prop é eno, não. Porque é met é ano, não. Esses aqui vão ligar com qualquer um desses aqui. Vai depender da situação de como a molécula é. Aqui tem a terminação, sufixo. Então, quando eu disse, eu falei metano, etano, propano. Por quê? Porque eu estou considerando hidrocarboneto. Hidrocarboneto termina com O. São substâncias que contêm apenas carbono e hidrogênio. Então, aqui eu tenho um exemplo. 2 carbonos, eu venho cá, 2 carbonos é o quê? Et. Que tipo de ligação que está aqui? É simples, simples é an. Só tem carbono e hidrogênio, termina com O, etano. Nesse caso aqui, é álcool. Ele tem essa hidroxila, é álcool. Então, o álcool termina com ol. Por isso, metanol, etanol, propanol, butanol, tem vários tipos de álcool. Todos vão terminar com ol. Aldeído termina com al. Metanal, etanal, a gente vai estudar cada classe dessa separadamente. Cada função orgânica. Cetona, toda cetona vai terminar com ona. Propanona é a acetona de remover esmalte, mas existe butanona, existe vários outros tipos de cetona. Todas vão terminar com ona. Ácidos carboxílicos, ácido metanóico, ácido butanóico. Então, e a terminação é óico. Então, esse é o prefixo. Aqui eu tenho a tabela do intermediário e aqui eu tenho alguns sufixos. Agora, sempre essa tabela você vai usar ela sempre para determinar a nomenclatura dos compostos orgânicos. Eu vou fazer o exemplo aqui de alguns hidrocarbonetos. Então, eu tenho aqui, regras para determinar a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Para compostos insaturados, deve-se enumerar os átomos de carbono, começando sempre a partir da extremidade mais próxima da insaturação. O que é insaturação? Cadeia insaturada, a gente aprendeu na classificação das cadeias carbônicas, quer dizer que tem dupla ou tripla ligação. Então, quando eu tenho dupla ligação ou tripla, eu vou começar a enumerar para a gente colocar
a posição dessa dupla. Aqui, por exemplo, a tripla está no primeiro, aqui está no segundo. Então, a gente vai ver isso agora. Para compostos de cadeia fechada, coloca-se a palavra ciclo antes do nome. Então, essa fechada, ela vai ser um ciclo. Antes de começar o nome dela, eu vou colocar a palavra ciclo. Então, vamos fazer esses exemplos que vocês vão entender facinho como que faz a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Para começar, hidrocarboneto. Por que é hidrocarboneto? Porque só tem carbono e hidrogênio. Aqui não tem oxigênio, não tem outro elemento nessas cadeias que eu coloquei aqui para vocês. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o prefixo. Mas o que o prefixo indica? Olha, prefixo indica o número de carbonos. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4 carbonos, né? 4 carbonos, eu venho aqui. 4 carbonos é o quê? But. Então, essa cadeia vai começar com but, né? Agora, entre carbonos, que tipo de ligação que eu tenho nessa cadeia? Todas são simples. Essa tem tripla, essa tem dupla, mas nessa aqui todas são simples. Então, vai ser o quê? Apenas ligações simples é an. Então, o intermediário é an. Agora, o que eu falei para você que a gente está fazendo? Nomenclatura dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos todos vão terminar com O. Então, qualquer um aqui vai terminar com O. Certo? Então, eu vou colocar aqui do lado, só para você perceber, 1, 2, 3, 4. Todas que eu coloquei aqui são cadeias que possuem apenas 4 carbonos. Então, todas, né? 4 carbono vai ser prefixo but. Olha a variedade, né? As ligações entre os carbonos são simples, an. Se for dupla, en. Se for tripla, in. Então, vamos lá. Essa cadeia aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, todas vão começar com but. Então, só existe cadeia que começa com but? Não. Eu só coloquei cadeias que começam com but. Não só existe. Existem milhares de cadeias carbônicas, né? Agora, essa aqui tem um dupla. Dupla, o resto é simples. Mas por ter apenas uma dupla, eu vou colocar N. Todas vão terminar com O. Agora, voltando aqui. E se eu tiver duas duplas? Dien. Se eu tiver três duplas, trien, então eu vou colocar também, né? Aqui no caso tem duas duplas, então o intermediário dessa vai ser dien, porque são duas duplas, né? Então di significa duas, en é dupla, en todo en é dupla, tri são três duplas, di são duas duplas. Da mesma forma que na tripla, tripla é in. Se eu tenho duas, di de duas, tripla. Tri de três, triplas. Né? E se eu tiver uma dupla e uma tripla, eu vou colocar en, in. Eu vou colocar os dois. E tem que enumerar, a gente vai aprender isso agora. Então, vamos lá. Essa cadeia tem quantos carbonos? Não, vou voltar nessa aqui. Essa aqui tem 4. 4 but, certo? Agora, ela tem dupla, en, terminação O. Essa é buteno, mas elas são diferentes, porque essa aqui a dupla está no início, essa aqui está no meio. Por isso é que a gente vai enumerar, começando a partir da extremidade mais próxima da dupla, da insaturação, que é dupla ou tripla, né? A gente chama de regra de menores números possíveis. Então, eu vou enumerar. Eu vou enumerar 1 em cima de cada carbono. 2, 3, 4. A dupla está entre o número 2 e o 3. Então, eu vou escolher o menor número. Qual que é o menor número? 2. Então, ela está no 2. Então, vai ficar but. Aí, eu vou colocar um hífen, 2, n. Está indicando que a dupla está no 2.
Se eu contar de trás para frente, vai dar na mesma. 1, 2, 3, 4. Ela vai estar entre o carbono 2 e o carbono 3, então vou escolher o menor. Nesse caso aqui, tanto faz, né? Agora essa aqui, a dupla tá de cá, então eu vou enumerar 1, 2, 3, 4. Então ela está no qual? No menor é 1. Se eu enumerar essa aqui, 1, 2, 3, 4. Qual que é o menor? É 1. Mas essa tá no 1, essa tá no 1. É a mesma molécula. A molécula ela pode estar virada nesse sentido, mas ela também pode estar virada nesse sentido. Vamos supor que isso aqui é a dupla. Então, essa dupla está de cá, se eu girar, ela vai ficar de cá. A molécula gira na natureza, ela não está parada. Então, essa é a mesma daquela. But, eu posso colocar o número 1, mas não precisa. Então, eu posso usar tanto but1eno ou buteno. Quando está no 1, não é necessário colocar. Não é proibido colocar, não é necessário colocar. Ok? Tanto faz. Então, vamos, essa é a tripla. Essa tripla está no 1 também. Certo? Então, eu vou colocar but, ligação 4 carbonos. A tripla, eu vou representar ela in. Onde que ela está no 1? Eu posso colocar? Posso. Eu preciso? Não. Então, tanto faz eu colocar assim ou assim. Tanto faz eu colocar no 1 ou não colocar. Ok? Lembrando que o 2, ele é necessário aparecer. O 3, o 4, dependendo. Porque essa molécula é pequena, só 4 carbonos, não vai aparecer aqui a posição 3. Essa aqui, então vai ficar 4 carbonos, but. Todos aqui tem 4 carbonos, né? Escolher o menor número, entre 2 e 3, eu vou escolher o 2. Tripla é in. Vou colocar o 2 aqui. Então, eu tenho que indicar que está no 2, porque se eu não colocar o 2, vai falar que está no 1. Quando não coloca nada, está no 1. Quando está no 2, eu sou obrigada a colocar. Agora, essa cadeia ela é fechada. Quando ela é fechada, eu começo com a palavra ciclo. Então, ciclo. 4 carbonos é o quê? But. Um traço entre cada carbono. Todas as ligações são simples. An. Todos terminam com O. Agora essa aqui eu tenho dupla em 2 lugares. Então, eu vou enumerar. Essa dupla, ela está entre o carbono 1 e 2. Essa está entre o 3 e o 4, então eu vou escolher o menor do par. Está no 3 e no 4, eu vou escolher o 3. Está no 1 e no 2, eu vou escolher o 2. Se eu enumerar de trás para frente, vai dar na mesma. Por quê? Entre 1 e 2 eu escolho 1. Entre 3 e 4 eu escolho o 3. Então, 1 e 3, 1 e 3. Então, nesse caso aqui, tanto faz. Você pode enumerar de qualquer lado que você quiser. Agora, eu tenho 4 carbonos, começa com but. Eu tenho 2 vezes a dupla. Tá no 1, tá no 3, então eu tenho que indicar. Nesse caso, 1 vai ter que aparecer, porque vai falar que um tá no 1, outro está no 3. Então, eu tenho que indicar a posição das 2 duplas. São 2 de. É dupla? Dupla é N. Por isso, de N. 2 duplas. Essa aqui, cadeia fechada, ciclo. 4 carbonos, but. Ligação dupla, qual o número que ela está? Quando a cadeia é fechada, eu vou enumerar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que começar e passar por ela. Eu posso fazer 1, 2, 3,
4. Eu posso ir da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, mas desde que 1 e 2 vai estar na dupla. Não pode estar, começar 1, 2, 3 e o 4 aqui, que vai ficar 1 e 4. Eu não posso fazer isso, então tem que começar 1, 2 ou 1, 2. Tanto faz o lado. A dupla está no 1, porque eu vou escolher o menor número, né? Eu vou colocar 1 aqui? Eu posso, mas eu não preciso, tá? Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Se tivesse duas duplas, eu poderia fazer, né? Se tivesse outra aqui em cima, né? Ah, vou lembrar para vocês que a gente pode representar assim as moléculas, ok? Então, eu tenho uma dupla aqui, é essa molécula. Se eu colocar outra dupla, aí vai ser outra molécula. Então, eu posso enumerar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tem que fazer uma sequência. Tá, então esse aqui vai ser o que? Ciclo But 1,3 dieno. Dieno. Por quê? Porque está no 1 e no 3. Eu tenho que escolher os menores números possíveis sempre, tá? Outra coisa, não existe tripla em cadeia fechada. A geometria do carbono não permite isso. Ele vai quebrar a molécula. Então, não existe ligação tripla em cadeia fechada, apenas em cadeia aberta. Lembrando, então, prefixo, número de carbono. Intermediário, tipo de ligação. O aqui é o sufixo que indica a função química. Nesse caso, hidrocarboneto, todos os hidrocarbonetos terminam com O.